Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Olá amigos, bem-vindos ao canal. Peço que se inscreva-se e ative as notificações. Ok, vamos ao vídeo. O elasmossauro, do grego, lagarto de placas finas, referindo-se aos ossos de sua cintura pélvica, é um plesiosauro do fim do período Cretáceo, que viveu entre 80,5 e 65 milhões de anos atrás, no mar interior ocidental, local que hoje é a América do Norte. Chegava a 3,14 m de comprimento, dos quais metade correspondia ao pescoço. Extremamente longo, este era composto por 72 vértebras. Devido ao peso, a musculatura limitada e a relativa inflexibilidade das vértebras cervicais, o pescoço não poderia ser dobrado como mostram muitas ilustrações do elasmossauro. Na verdade, ele funcionava como um leme, controlando a direção em que o animal se movia. Nadador lento, o elasmossauro atacava cardumes de peixes em mar aberto, ao espreitar suas presas por baixo e camuflar-se nas águas escuras. Seus olhos permitiam enxergar diretamente para cima e distinguir pequenos animais, como invertebrados marinhos. O crânio achatado portava numerosos dentes pontudos, que projetavam-se para fora da boca e eram adaptados para agarrar as presas, não cortar. Por isso, o animal ingeria pedras para ajudar na digestão, gastrólitos. Provavelmente dava seus filhotes à luz diretamente na água, como outros répteis marinhos. Suas nadadeiras eram tão rígidas e modificadas para nadar que eles não poderiam sair em terra para pôr os ovos, nem mesmo suportar o corpo fora d'água. Contudo, os répteis marinhos respiravam ar puro. Acredita-se que o parente mais próximo do elasmossauro seja os tichossauros, com o qual compartilha algumas características de elasmossaurídeos mais avançados. O elasmossauro foi descoberto no Kansas, Estados Unidos, e descrito em 1868, pelo paleontólogo americano Edward Brinker Cope. Este, ao reconstruir o esqueleto, colocou o crânio equivocadamente no que era a ponta da cauda. Faz sentido se considerarmos as proporções corporais dos lagartos, répteis de pescoço curto e cauda comprida. O erro foi corrigido 2 anos depois, por Joseph Leide. Classificação científica: Reino: Animalia Phyllo, Chordata classe, Reptilia superordem, Sauropterygia ordem, Plesiosauria família, Elasmosauridae gênero, Elasmosaurus espécie, Elasmosaurus platyrus. Segundo animal da lista, o ornitoqueiro é um pterossauro do início do período Cretáceo, que viveu no Reino Unido, há 110 milhões de anos. Vestígios indicam que era um réptil voador de porte médio, estimado em 5 m de envergadura e 45 kg. Seu nome significa, do grego, mão de pássaro. Na época em que foi descrito, acreditava-se que os pterossauros eram os ancestrais diretos das aves. Possuía um conjunto distinto de cristas na ponta do focinho, semelhantes a uma quilha, de perfil semicircular, que cresciam tanto na maxila superior quanto na inferior, estendendo-se até as narinas. Essas cristas podem ter servido para enrijecer a ponta do bico e quebrar cascos de crustáceos, para intimidar rivais ou atrair o sexo oposto. O ornitoqueiro vivia em regiões costeiras, de onde sobrevoava o mar à procura de peixes. A estrutura de seu bico também era diferente, com as maxilas estreitando-se em direção à ponta, uma possível adaptação para reduzir a resistência da água enquanto fendia a superfície do mar para pescar. Além disso, diferentemente de pterossauros aparentados, o ornitoqueiro tinha dentes pontiagudos posicionados na vertical, em vez de direcionados para fora da boca, o que ajudava a capturar peixes maiores. O gênero Ornithocheirus foi nomeado por Harry Seeley, em 1869. Ao longo dos séculos, mais de 40 espécies chegaram a ser descritas, mas hoje apenas a espécie tipo, Ornithocheirus simus, é considerada válida por todos os estudiosos de pterossauros. Algumas foram removidas para outros gêneros. Alguns fósseis do Brasil também foram considerados espécies de ornitoqueiro, porém estes foram renomeados como Tropeognathus. Classificação científica: Reino: Animalia Phyllo, Chordata classe, Reptilia ordem, Pterosauria subordem, Pterodactyloideae família, Ornithocheiridae subfamília, Ornithocheirinae gênero, Ornithocheirus espécie,
Ornitocheirus Simus. Próximo vídeo falaremos sobre o Tyrannosaurus Rex, o quarto maior carnívoro que já existiu. Agradeço a todos por ter assistido. Até a próxima. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Olá, hoje trago a Batalha Jurassic 7 a pedido do Jurassic Tube. Trago a vocês Carcharodontosauro contra Espinossauro. Deixem o gostei e vamos ao vídeo. O Carcharodontosauro, Carcharodontosaurus saaricus, do latim lagarto com dente de tubarão, foi uma espécie de dinossauro carnívoro e bípede que viveu durante o período Cretáceo. A espécie C. saaricus possuía um crânio de 1,6 m e media em torno de 14 metros de comprimento, 5 metros de altura e pesava cerca de 7 toneladas, 2 enquanto o C. igidens media aproximadamente 10 m de comprimento. 3. O seu nome foi inspirado no nome científico de outro grande predador, o tubarão branco, Carcharodon carcharias. O Carcharodontossauro viveu na África, em locais onde hoje estão a Argélia, local da descoberta dos primeiros fósseis, em 1927, o Egito e a Tunísia, por exemplo. Existem sinais da presença de Carcharodontossauros também na América do Sul. 4. Corroborando a teoria que os atuais continentes África e América do Sul tenham sido um único espaço em parte da era Mesozoica, ou Gondwana, e que começaram sua separação há cerca de 135 milhões de anos. Esse dinossauro é provavelmente um dos maiores terópodes que já existiu. Sua força poderia alcançar, de acordo com os dados apresentados, poderia ter a força 7 elefantes enfurecidos, isso e entre 9 a 10 toneladas, quase a mesma força do Tiranossauro Rex. Sua velocidade era de 34 a 44 km por hora, poderia matar vários herbívoros e não tinha medo de ninguém, ai de quem invadisse o seu espaço. Carcharodontossauro, força da mordida 7, força de ataque 9, força máxima 19, velocidade 7, inteligência 5, dano 8, agressividade 10, pontuação máxima alcançada 65. Agora falarei do seu oponente nessa luta extrema. O Espinossauro, Spinosaurus aegyptiacus, cujo nome significa lagarto espinho, foi uma espécie de dinossauro carnívoro que andava como um quadrúpede e como um bípede. Era retratado como um bípede antes por causa do filme Jurassic Park 3 de 2001, mas novas descobertas dizem que se locomovia mais em posição quadrúpede em terra firme. Ele viveu durante o período Cretáceo, principalmente na região que é hoje o norte da África. Foram também descobertos dentes e vértebras de espinosaurídeos no Brasil, tais como o Oxalaia quilombensis e o Irritator chalengeri, especialmente na região que atualmente corresponde ao estado do Ceará. O espinossauro foi o maior dinossauro terópode que já existiu, com adultos medindo em torno de 6 metros de altura, no máximo, e 15 metros de comprimento, e pesando possivelmente até 7 toneladas. Possuíam grandes prolongações espinhais nas vértebras de suas costas, as maiores podendo chegar a 2 metros, o que lhe conferiu o nome de lagarto espinho. Esses prolongamentos são recobertos por uma pele fina. Os cientistas cogitam como possíveis funções, independentes, mas não mutuamente exclusivas, dessa vela dorsal: a termorregulação, armazenando o calor do sol, dando-lhe a vantagem de ser mais ágil que os outros répteis, exibição sexual ou para intimidação de rivais, ou apenas um efeito visual durante o nado. Seus braços e sua mandíbula eram extremamente longos, que serviam para pegar grandes peixes. Ele foi o primeiro dinossauro semi-aquático a ser descoberto. Sua força poderia alcançar 10 a 11 toneladas de empuxo. Sua velocidade era de aproximadamente 23 a 27 km por hora. Sua mordida era de 2 a 3 toneladas, mas possivelmente não conseguiria ganhar do Tiranossauro Rex, como foi mostrado em Jurassic Park 3 em 2001, pois ele possivelmente era quadrupede e caçava peixes e não era páreo para o T-Rex, mas contra alguns grandes terópodes poderia fazer algum estrago. Vamos às informações principais. Espinossauro, força da mordida 3, força de ataque 10, força máxima 13, velocidade 4, inteligência 5, dano 14, agressividade 11, pontuação máxima alcançada 60 ou poderia varia entre 60 a 64. E galera, parece que o Carcharodontossauro e o vencedor. Inscreva-se no canal, deixem o like e até a próxima batalha. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame.
offers you. Olá, hoje trago a vocês mais uma batalha jurássica entre o Nanotiranos contra o Albertossauro. Bem, sem mais delongas, vamos ao vídeo. O Nanotiranos, pequeno tirano, é um gênero de dinossauro. Foi erigido em 1988 para um pequeno crânio de tiranossaurido, anteriormente descrita em 1946, Gilmore, como o Albertosaurus lancensis. A pesquisa inicial indicou que os ossos do crânio foram fundidos, e que ele, por isso, representou um espécime adulto. O trabalho subsequente pôs isto em dúvida e alguns paleontólogos mais consideram-no um gênero válido. O fóssil foi contemporâneo do tiranossauro, e alguns acreditam que ele é um jovem T-Rex. Prevê-se que o Nanotiranos tenha tido aproximadamente 17 pés, 5,2 metros. Sua velocidade era de aproximadamente de 34 a 40 km por hora, sua força se equiparava a quase 1 tonelada de força poderia. Em termos de força poderia enfrentar até um ceratossauro. Ele aparece no programa Luta Jurássica, do canal História, no segundo episódio. Ele luta com um T-Rex e os filhotes. Neste mesmo programa, são apresentadas provas de que ele não é um exemplar juvenil de T-Rex, e sim uma espécie própria, totalmente diferente do Tiranossauro Rex. Sua mordida era de aproximadamente de 1 tonelada. Ele foi uma espécie em termos de medição de 45% de agressividade acima até do Velociraptor. Bem, vamos às informações principais do vídeo. Nanotiranos: força de ataque 5, força máxima 9, força da mordida 3, velocidade 9, inteligência 5, dano 5, agressividade 5, força mínima 2, pontuação máxima alcançada 43 e possivelmente a 45 poderia variar. Bem, agora falarei sobre o seu oponente. Albertossauro. Previa a descrição. Albertosaurus, SP, que significa lagarto de Alberta no Canadá, é um gênero de dinossauro carnívoro e bípede presente no fim do período Cretáceo. Media cerca de 8 a 9 metros de comprimento, 3 metros de altura e pesava menos de 2 toneladas. O Albertossauro viveu na América do Norte e foi descoberto no ano de 1884 por Joseph Burt's-Reau em Alberta, no Canadá, local ao qual deve seu nome. Fazia parte da família Tyrannosauridae, e possuía as características principais do grupo: mandíbula provida de dezenas de dentes, cabeça grande e braços reduzidos, cada um terminando com dedos providos de garras. Embora fosse grande, era muito ágil e veloz, superando os 48 km/h. Existe certo desacordo na comunidade científica sobre o real número de espécies representadas no gênero Albertosaurus. Alguns afirmam que era apenas uma, o A. Sarcópagus, enquanto outros consideram que mais 2 espécies poderiam ter existido. Era um caçador de emboscada. Esperava que uma presa passasse, avaliava sua distância, e então lançava-se sobre ela com força impressionante. Atacava geralmente a Drosauridae e Ceratopsidae. Graças à sua velocidade, podia perseguir suas presas por um bom percurso. Acredita-se que pode ter sido o maior predador da cadeia alimentar em seu ecossistema local. Ainda que fosse relativamente grande para um terópode, o Albertossauro era muito menor que seu famoso parente, o Tiranossauro, provavelmente pesando o mesmo que um rinoceronte moderno. Sua força poderia quebrar uma motocicleta ao meio aplicando em torno de 700 a 1 tonelada de pressão. Sua força máxima de empuxo poderia alcançar 2 toneladas, podendo derrubar um carro blindado da polícia. Bem, vamos às informações principais. Albertossauro: força de ataque 7, força máxima 9, força da mordida 4, velocidade 9, inteligência 5, dano 6, agressividade 5, força mínima 3, pontuação máxima alcançada 48. Pois bem, amigos, o resultado era para mim desconhecido, mas o vencedor da Batalha Jurássica e o Albertossauro. Agradeço a todos por sua atenção. Até a próxima, galera.